A regra 30-30-30, +210 para autônomos. Funciona. Mesmo ser autônomo é viver num campo de guerra invisível. Você acorda e já sente a pressão. Não existe salário fixo esperando no fim do mês. Não existe 13º, não existe férias pagas, não existe alguém dizendo o que fazer ou como fazer. É liberdade, mas é também peso. É poder escolher os próprios caminhos, mas também carregar sozinho as consequências de cada escolha. E nesse turbilhão, alguém aparece e fala de uma regra simples. 30-30-30, +10. 30 minutos de movimento, 30 minutos de aprendizado, 30 minutos de escrita, 10 minutos de silêncio. E você, que muitas vezes não consegue parar nem para almoçar, pensa, isso é lindo no papel, mas será que funciona para quem vive na correria de ser autônomo? A primeira reação de quase todo autônomo é rejeição. Parece impossível. Se a vida já é uma corrida, como adicionar mais uma rotina diária? Mas talvez a pergunta esteja errada. A questão não é se você tem tempo para o 30-30-30 +210, mas se você pode continuar vivendo sem ele. Porque no fim, o tempo que você economiza ao não se cuidar, ao não se disciplinar, ao não organizar, é o mesmo tempo que você perde em exaustão, erros, retrabalho, decisões mal tomadas e oportunidades perdidas. Quantas vezes você já se viu apagando incêndios que poderiam ter sido evitados se tivesse parado para pensar antes? Quantas vezes um cliente foi perdido não por falta de talento, mas por falta de energia, clareza ou presença? 30 minutos de movimento. O corpo de um autônomo é sua máquina de produção. Você pode ser consultor, vendedor, artesão, motorista, terapeuta, professor, mas em todos os casos o corpo é o instrumento que sustenta a entrega. Quantos negócios foram adiados porque o dono ficou doente? Quantas oportunidades foram desperdiçadas porque a pessoa simplesmente não tinha energia para atender? O movimento diário não é luxo, é combustível. Não precisa ser academia, cara, não precisa ser performance atlética. Pode ser uma caminhada rápida, pode ser alongamento, pode ser algo simples. Mas se o corpo não acorda, o negócio não acorda. E você sabe disso. Já viveu dias em que a fadiga fez você perder a postura diante de um cliente? Já percebeu como o cansaço muda até o tom da sua voz? 30 minutos de aprendizado. O mercado não espera. Todo dia há uma novidade, um concorrente, uma tecnologia, uma tendência. Quem é autônomo precisa se reinventar o tempo todo. O aprendizado diário é a diferença entre ser visto como profissional atualizado ou ser engolido pelo tempo. Mas como aprender se o dia já é tão cheio? É aí que entra a disciplina. São apenas 30 minutos, mas consistentes. Ler um livro, ouvir um podcast, assistir a uma aula. 30 minutos que, somados em 90 dias, viram 45 horas de conhecimento novo. Você já pensou o que 45 horas de conteúdo direcionado fariam pelo seu negócio? Quantos erros você poderia evitar? Quantas estratégias poderia antecipar? Quantos clientes poderia impressionar? Já perdeu uma oportunidade só porque não sabia o que precisava no momento certo? 30 minutos de escrita. Escrever é pensar com as mãos. O autônomo vive cheio de ideias, cheio de problemas, cheio de pendências. Mas se tudo fica só na cabeça, o caos reina. Escrever todos os dias é mais do que registrar, é organizar. É tirar da mente o que está pesando, é enxergar padrões que você não via, é encontrar soluções no papel antes que os problemas cresçam. Já aconteceu de você perder uma ideia porque não anotou na hora? Já sentiu a mente pesada de tanto carregar planos, contas, tarefas, sem ter onde despejar? E se você tivesse registrado, organizado, planejado, não acha que o peso teria diminuído? 10 minutos de silêncio. O silêncio é o mais difícil, mas é o mais poderoso. O autônomo decide o tempo todo.
decide preço, decide cliente, decide prazo, decide estratégia. Mas como tomar boas decisões se a mente nunca para? O silêncio não é vazio, é clareza. 10 minutos por dia podem ser a diferença entre reagir ao acaso e agir com propósito. Já tomou uma decisão no impulso e depois se arrependeu? Já fechou um contrato errado só para pagar as contas e depois percebeu o prejuízo? E se tivesse parado por 10 minutos antes, não teria evitado? Você pode acreditar que não tem tempo para o 30-30-30 Plantes 10, mas será que não é justamente a falta dele que está te custando tempo? Cada crise, cada retrabalho, cada noite mal dormida por erro acumulado é a fatura de não parar. O método não rouba tempo do autônomo, ele devolve. Mas surge outra objeção. Disciplina não combina com a vida autônoma, porque cada dia é diferente. E é verdade, cada dia traz uma surpresa. Só que disciplina não significa rigidez. Disciplina é estrutura flexível. Você não precisa fazer sempre no mesmo horário, não precisa ser no mesmo lugar, não precisa ser perfeito. Precisa apenas ser feito. O método funciona porque é adaptável. O que não funciona é viver à mercê da sorte. Você já percebeu como a falta de rotina vira uma desculpa para não construir nada sólido? Os primeiros 30 dias são os mais desafiadores. No início, você se sente motivado, a novidade dá energia. Mas logo a rotina pesa, o tédio aparece, a urgência bate, o telefone toca, o cliente chama, a fatura vence. E aí você pensa, não dá para parar agora. E não para, e perde o hábito. É aqui que muitos desistem. Mas se o autônomo não aprender a proteger pequenos blocos de disciplina, como vai proteger grandes blocos de resultados? No fundo, a questão é simples. Ou você controla o dia, ou o dia controla você. O 30-30-30 plus 10 é só uma ferramenta para garantir que, pelo menos em 4 áreas essenciais, você não seja refém da correria. O corpo é cuidado, a mente é alimentada, os pensamentos são organizados, as decisões são clareadas. O resto do dia pode ser imprevisível, mas você já começou vitorioso. Imagine começar 90 manhãs assim. Que impacto teria no seu negócio? Que impacto teria em você? Se você é autônomo e vive apagando incêndios, não caia na ilusão de que disciplina é luxo. Disciplina é sobrevivência. O 30-30-30 plus 10 pode parecer pequeno, mas 90 dias depois, o pequeno se torna identidade. E se identidade gera resultado, a pergunta não é se você tem tempo para aplicar, mas se você pode continuar sem aplicar. O segundo ciclo da regra 30-30-30-210 é o mais perigoso para quem é autônomo. No início você se empolga, a novidade inspira, você se sente quase um herói por ter acordado cedo, movido o corpo, alimentado a mente, organizado os pensamentos e respirado em silêncio. Mas o tempo passa e logo a rotina de trabalho pressiona de novo. Os clientes atrasam pagamentos, os prazos se acumulam, os boletos batem à porta. E é nesse cenário que a maioria dos autônomos desiste, não porque a regra não funciona, mas porque eles acreditam na mentira de que disciplina é um luxo que só cabe quando a vida está organizada. Mas diga a verdade, quando foi que sua vida autônoma esteve totalmente organizada? O erro mais comum nessa fase é acreditar que resultados rápidos são obrigatórios. Você faz 30 minutos de exercício por 20 dias e não vê grandes mudanças no espelho. Você lê 30 minutos por mês e ainda não se sente mais sábio. Você escreve todos os dias, mas acha que ainda não se expressa melhor. Você silencia por 10 minutos, mas sua mente continua barulhenta. E aí você pensa, não funciona, não vale o esforço. Mas será que o problema é o método ou é sua pressa? Você já plantou uma árvore e esperou sombra no dia seguinte? Por que espera que sua disciplina dê frutos imediatos, se até a natureza exige paciência? Outro erro fatal é confundir disciplina com rigidez.
Muitos autônomos tentam aplicar a regra como se fosse uma prisão, sempre no mesmo horário, sempre do mesmo jeito, sem margem para adaptação. Mas quando a rotina autônoma foge ao controle, e ela sempre foge, a pessoa perde um dia, depois 2, e então abandona de vez. Mas a disciplina não está em repetir sem falhas, está em retomar mesmo após as falhas. Você já desistiu de um hábito só porque perdeu a sequência? Quantos projetos promissores você abandonou por acreditar que já era tarde demais para continuar? Será que não é justamente essa mentalidade de tudo ou nada que tem roubado seu progresso? O autônomo também cai na armadilha da comparação. Vê alguém na internet dizendo que já leu 10 livros em um mês, que já perdeu 5 quilos, que já medita por 1 hora e se sente pequeno com seus 30 minutos. Mas será que essa comparação faz sentido? Quem diz que sua corrida é contra os outros? A verdadeira comparação deve ser contra você mesmo. Ontem você não lia nada, hoje lê 30 minutos. Ontem você não escrevia nada, hoje escreve todos os dias. Ontem você não fazia silêncio, hoje começa a aprender. Isso não é vitória? Ou será que só chama de vitória o que dá para exibir nas redes sociais? Pare de transformar o método em espetáculo. Ele não foi criado para impressionar ninguém, mas para transformar você. Se você só pratica esperando aplausos, vai desistir no silêncio. Mas se pratica porque quer identidade, vai resistir mesmo quando ninguém estiver olhando. Há ainda o erro de terceirizar a responsabilidade. O autônomo diz que não consegue praticar porque o cliente liga cedo demais, porque os filhos precisam de atenção, porque a rotina é pesada. E claro, tudo isso é verdade. Mas será que não existe sempre pelo menos meia hora escondida em algum canto do dia? Será que não há tempo desperdiçado em redes sociais, em notícias, em distrações? Quantos minutos você já gastou rolando uma tela que poderiam ter sido investidos em disciplina? A verdade é que tempo não falta, falta prioridade. O que falta não é relógio, é decisão. A fase intermediária, entre os dias 30 e 60, é chamada de deserto porque o entusiasmo inicial já morreu, mas os resultados ainda não apareceram em plenitude. É o terreno da dúvida, o campo da desistência, o espaço onde os fracos abandonam. Mas é também o lugar onde os fortes se constroem. É aqui que o autônomo prova se é capaz de continuar mesmo quando não sente vontade. Você já percebeu como sua vida muda quando você age por decisão e não por emoção? Quantos erros você evitaria se não fosse guiado apenas pelo que sente no momento? Um erro silencioso é transformar o método em mais uma lista de tarefas. O autônomo, já sobrecarregado, enxerga o 30-30-30+210 como mais um peso, mais uma obrigação, mais uma cobrança, e o faz sem alma. Movimenta o corpo, mas sem energia. Lê, mas sem absorver. Escreve, mas sem profundidade. Silencia, mas contando os minutos. E depois reclama que não sente transformação. Mas como sentiria se pratica apenas para riscar do papel? Você já fez algo apenas para cumprir tabela? E qual foi o resultado? Será que não está fazendo o mesmo com sua disciplina? O método exige presença, não perfeição. 30 minutos de movimento feitos com consciência valem mais do que 1 hora de esforço mecânico. 30 minutos de leitura profunda transformam mais do que dias de leitura superficial. 30 minutos de escrita sincera revelam mais do que páginas cheias de palavras vazias. 10 minutos de silêncio verdadeiro iluminam mais do que horas de silêncio falso. Você consegue ver a diferença entre prática mecânica e prática consciente? Se você está praticando só por obrigação, está desperdiçando sua chance de mudar. Transforme cada bloco em um espaço de presença, não de punição. Não é sobre marcar ponto, é sobre se encontrar. À medida que os dias avançam, os sinais sutis começam a aparecer. Você acorda com mais energia, mesmo sem perceber.
Suas conversas com clientes ficam mais claras, porque sua mente está mais organizada. Suas ideias se tornam mais estruturadas, porque a escrita abriu espaço para a lógica. Suas decisões ficam mais firmes, porque o silêncio acalmou a ansiedade. E sua relação com o dinheiro começa a mudar, porque o mesmo princípio de disciplina aplicado à vida pessoal começa a refletir nas finanças. Você percebe que já não gasta por impulso como antes, que já consegue segurar decisões ruins, que já começa a pensar no futuro. Isso é pequeno? Ou isso é a prova de que você está se tornando outro? Mas cuidado! Muitos desistem exatamente nesse ponto. Quando o progresso é sutil, acham que não é suficiente. Mas não é justamente esse o sinal de que algo verdadeiro está acontecendo? O crescimento real é silencioso, não espetacular. Ele acontece nos bastidores, não no palco. Você está preparado para aceitar vitórias silenciosas ou só valoriza o que é visível? O segundo ciclo também revela um paradoxo. Quanto mais você pratica, mais percebe suas fraquezas. O corpo ainda cansa, a mente ainda se distrai, a escrita ainda tropeça, o silêncio ainda incomoda. E muitos confundem essa consciência com fracasso. Mas não é o contrário. Não é exatamente quando você enxerga suas fraquezas que tem chance de corrigi-las? Você preferiria viver na ignorância dos seus limites ou ter a coragem de encará-los? O autônomo que chega ao dia 60 com consistência descobre algo que ninguém conta. A vida ainda continua caótica, mas você já não é mais o mesmo dentro do caos. E essa é a maior vitória. Porque o método não promete acabar com os problemas, mas transformar quem você é diante deles. Se você chegou até aqui, não desista no meio do caminho. O deserto não é sinal de fracasso, é sinal de teste. Continue, porque só quem atravessa os 60 dias tem o direito de descobrir o que acontece no final. E se você abandonar agora, talvez nunca saiba o que sua disciplina poderia ter feito por você. Chegar ao último ciclo da jornada dos 90 dias, com a regra 30-30-30+10, é como olhar para o espelho e perceber que algo mudou, não apenas por fora, mas por dentro. O autônomo que chega até aqui já sabe que a disciplina não é fácil, mas também já entendeu que não é impossível. Depois de passar pelo entusiasmo inicial, pela travessia do deserto da repetição, agora vem a fase mais traiçoeira, a fase da acomodação. É quando os primeiros sinais de resultado aparecem, mas junto deles surge o risco da autossabotagem. Quantas vezes você já começou a ter progresso e no momento em que poderia consolidar, relaxou e deixou escapar? Quantas vezes se convenceu de que já estava bom e recuou antes de firmar a mudança? Nos últimos 30 dias, o autônomo enfrenta uma luta diferente. Não é mais contra a preguiça inicial, nem contra o tédio do meio, mas contra a sensação de já ter vencido. O corpo responde melhor, a mente parece mais clara, a escrita se torna mais natural, o silêncio deixa de ser desconforto e vira refúgio. Até mesmo o dinheiro começa a parecer mais controlado, já que a disciplina nos blocos diários inspira pequenas automações e escolhas financeiras mais conscientes. Mas é justamente aí que mora o perigo. Quando você começa a colher frutos, nasce também a tentação de interromper a colheita. Você já experimentou abandonar algo no auge porque acreditou que já tinha recebido o suficiente? Não é exatamente assim que muitos autônomos vivem, trabalhando duro para conquistar algo e depois deixando escorrer por entre os dedos? O último ciclo do 30-30-30+10 revela uma verdade que ninguém gosta de admitir. O sucesso pode ser tão perigoso quanto o fracasso. O fracasso desanima, mas o sucesso relaxa. No momento em que você começa a ver resultado, sua mente sussurra: agora você merece uma folga. Mas será que merece mesmo? Ou isso é apenas uma armadilha? Se você parar, o que acontece? Você não volta pouco a pouco a ser quem era antes.
E vale a pena perder tudo o que construiu em nome de uma trégua mal planejada? Aqui o método mostra seu valor máximo. Porque depois de 60 dias, não se trata mais apenas de hábito, trata-se de identidade. Você não está apenas praticando exercícios, você já é alguém que se move. Não está apenas lendo, você já é alguém que aprende. Não está apenas escrevendo, você já é alguém que organiza pensamentos. Não está apenas silenciando, você já é alguém que busca clareza. Essa transição é invisível, mas poderosa. Porque quando a prática vira identidade, você já não luta para decidir, você simplesmente é. Quantas batalhas do seu dia poderiam desaparecer se certas escolhas não fossem mais debatidas, mas já decididas dentro de quem você é? Não se contente em apenas praticar um desafio. Transforme-o em parte do que você é. O verdadeiro poder do 30-30-30 +210 não está nos 90 dias, mas no que você decide fazer no dia 91. Porque se parar, terá sido apenas uma experiência, mas se continuar, será uma nova identidade. O autônomo que chega ao final da jornada descobre algo surpreendente. Os problemas externos continuam. O cliente ainda atrasa pagamento, o governo ainda muda regras, os boletos ainda chegam, o mercado ainda oscila. Mas o que muda é como você enfrenta tudo isso. O corpo já não é mais um inimigo, é um aliado. A mente já não é confusa, é organizada. As ideias já não são dispersas, são direcionadas. As decisões já não são impulsivas, são filtradas pelo silêncio. E as finanças já não são uma terra sem lei, mas começam a seguir uma ordem que antes parecia impossível. E se nada fora muda, mas você muda por dentro, o resultado não muda também? A regra não é mágica. Ela não promete perfeição, não promete riqueza imediata, não promete que sua vida se tornará fácil. Mas ela entrega algo mais valioso: confiança em si mesmo. Quando você olha para trás e vê que foi capaz de sustentar 90 dias de disciplina, você descobre que pode confiar em sua palavra, em sua decisão, em sua força. E quantas vezes na vida você já duvidou de si? Quantas vezes prometeu e não cumpriu? Quantas vezes se decepcionou com suas próprias falhas? Não seria libertador recuperar a confiança em si mesmo? A maior conquista dos 90 dias não está nos músculos que você ganhou, nos livros que você leu, nas páginas que você escreveu ou nas decisões mais sábias que tomou. Está no respeito próprio que você reconstruiu. E quando o autônomo se respeita, o mercado começa a respeitá-lo também, porque o mundo percebe quando você se leva a sério. Já notou como clientes confiam mais em quem transmite consistência? Já reparou que as melhores oportunidades aparecem para quem demonstra disciplina? E aqui surge a pergunta central: a regra 30-30-30 +210 funciona mesmo para autônomos? A resposta não é um simples sim ou não. Ela funciona se você funciona. O método não é uma varinha mágica que resolve tudo sozinho, mas um espelho que mostra quem você escolhe ser todos os dias. Para alguns, será só mais uma tentativa frustrada. Para outros, será o divisor de águas entre uma vida de improviso e uma vida de disciplina. Em qual grupo você prefere estar? Não espere sentir-se pronto para começar. Nenhum autônomo está completamente pronto. Você sempre terá prazos, contas, problemas. Mas se esperar que tudo se organize para então adotar disciplina, nunca começará. E quanto mais tarde você começar, mais caro será o preço do atraso. No fim, a regra não é sobre tempo, mas sobre identidade. 30 minutos de movimento, 30 de aprendizado, 30 de escrita, 10 de silêncio, somados, não passam de uma pequena fração do seu dia. Mas eles moldam quem você é. E quem você é determina o que você constrói. Se como autônomo você já está acostumado a viver sem garantias,
Não vale a pena ter ao menos a garantia de que você pode confiar em si mesmo? O último dia, o dia 90, não tem fogos de artifício. Não há plateia aplaudindo. Não há medalha. Há você diante do espelho, sabendo que não é mais a mesma pessoa que começou. Você olha e percebe que disciplina não é peso, é liberdade. Não é prisão, é clareza. Não é um fardo, é um presente. E nesse momento, a pergunta que fica é: vai parar aqui ou vai continuar? Se você é autônomo e chegou até aqui lendo, é porque algo dentro de você já sabe que precisa mudar. Não deixe que essa consciência se perca no amanhã. Comece hoje. Escolha um movimento, abra um livro, escreva uma página, silencie por 10 minutos. Faça disso parte de quem você é. Porque se 90 dias podem transformar tanto, imagine o que um ano pode fazer. Imagine o que uma vida inteira pode construir. A regra funciona se você funcionar. E você vai funcionar?